sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nessa manhã de domingo, esse último domingo do mês de agosto, dia 28 de agosto de 2022, esse mês está passando já, terminando aí, agosto de Deus. Nós vamos então começar nesse domingo, nessa manhã de domingo, e assim o faremos pela graça do Senhor, cada manhã de domingo, nossa congregação das 10 horas da manhã, as nossas meditações no maior salmo da Bíblia Sagrada, que é o Salmo de número 119. Glória a Deus. Como ele é bastante grande, nós vamos começar assim, lendo de 8 em 8 versículos, e tem uma razão para isso que depois eu vou explicar. Então nós vamos nessa manhã louvar ao Senhor, lendo no Salmo 119, os versículos de 1 a 8. Salmo 119, versículos de 1 a 8. E como salmodiar a Deus faz parte do nosso louvor, então, aqueles que puderem fazê-lo de pé comigo agora ainda, então fique de pé aí e leiamos em alta voz. E depois de lermos o versículo 8, vamos continuar adorando, louvando, falando com nossas palavras em oração ao Senhor. Aleluia. Então, Salmo 119, de 1 a 8. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Aleluia. Nós vamos começar hoje no primeiro versículo desse salmo, e o tema será, repita comigo, lei do Senhor. É muito importante entendermos, que a palavra de Deus é lei. Às vezes as pessoas não entendem o significado de lei. Estou dizendo às vezes aqui como ironia, porque a maioria das pessoas não entendem o que significa lei. Lei vamos usar essa palavra, nem sei se ela existe, mas se não existe, vou inventar ela agora. Lei é imburlável. Nenhuma lei pode ser burlada. Isso é o que significa lei. E a pessoa que pensa que está burlando a lei, ela está agindo, em primeiro lugar, contra si mesma. Quem burla a lei, peca contra Deus, peca contra o próximo, e pior de tudo, peca contra si mesmo, porque atrai para si condenação. Porque a lei imburlável se transforma em condenação para aqueles que a burlam. Então, se a lei não fosse imburlável, qualquer um poderia burlar a lei
e ficaria sem condenação. Está tudo bem. Foi a opção da pessoa. A lei não oferece opção de ser burlada. E quando ela é burlada, então vem um peso de condenação, de culpa contra quem burlou a lei. Isso serve para qualquer coisa que se chama lei, mas acima de tudo, a lei de Deus. A lei de Deus. Porque tem leis que nós podemos burlar, que são aquelas leis de homens que se contrapõem à lei de Deus. Qualquer lei humana, legislada por qualquer governo humano, que se levantar, ordenar, legislar contra a palavra de Deus, contra a santidade de Deus, então nós temos que dizer como o apóstolo Pedro disse no livro dos Atos dos Apóstolos: convém obedecer a Deus antes que aos homens. Nenhuma lei humana, de nenhuma nação, de nenhuma constituição nacional, está acima da lei de Deus. A lei de Deus está acima de todas as constituições. Podem legislar o que quiser, quem comanda acima de toda a legislação humana é a legislação divina, é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Se burlarmos uma lei humana que se contrapõe à palavra de Deus, diante da sociedade do judiciário humano, seremos culpados. Mas diante de Deus seremos inocentes, porque estamos obedecendo em primeiro lugar a lei de Deus, priorizando a lei de Deus, e por essa razão desobedecemos leis que se contrapõem à vontade de Deus, à santidade de Deus e à palavra de Deus. Então, vamos começar esse salmo meditando que a palavra de Deus é lei. Tá? A palavra de Deus possui caráter legal. Então, no nosso próximo slide agora nós vamos ver o seguinte, né, que o Salmo 119, nos seus 176 versículos, ele é repita, louvor à palavra. É isso que é o Salmo 119. O Salmo 119 é um louvor, uma exaltação, uma adoração à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não é meramente os pensamentos de Deus, as ideias de Deus, as doutrinas de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa viva, a própria pessoa do Filho de Deus, e em essência a palavra de Deus é o próprio Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós oramos com a palavra de Deus, quando nós pregamos e ouvimos aqui a palavra de Deus, nós estamos tendo contato direto com a essência de Deus. A tradução correta de João, capítulo 1, versículo 1, que nas nossas Bíblias está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A tradução correta seria: no princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus. E a última frase, olha que sério essa última frase: e Deus era a palavra. Deus, na sua palavra, colocou a sua própria essência. Por isso, onde nós experimentamos Deus, não é no vácuo, não é no vazio. Para experimentar Deus, você não precisa subir a montanha, você não precisa ir para o meio de uma floresta. Tem gente que inventa um monte de coisas para dizer que quer experimentar a presença de Deus. Para experimentar Deus, basta fazer o que o homem do Salmo número 1 aqui faz: meditar na sua lei de dia e de noite.
É assim que nós experimentamos Deus na nossa vida. Aleluia. É essa palavra que salva. Essa é a palavra que cura. Essa é a palavra que liberta. Essa é a palavra que purifica. E essa é a palavra que santifica. Uma das coisas que os crentes não estão percebendo, os assim chamados evangélicos, tem muito evangélico entre aspas, não estão percebendo, é que o diabo está fazendo desde o século passado um trabalho nas igrejas evangélicas, e ele está tendo sucesso nesse trabalho que ele está fazendo. Ele está conseguindo seus objetivos. O diabo está tirando a palavra da vida dos crentes. E está conseguindo tirar a palavra até dos cultos. Cultos onde tem coisas que vêm em substituição à palavra de Deus. Encontrei um rapaz uma vez, uma segunda-feira, no centro da cidade, e ele veio todo entusiasmado, falando comigo: pastor, na minha igreja ontem foi uma grande bênção. É mesmo, amado? O que foi que aconteceu lá? Pastor, foi uma bênção tão grande o culto na minha igreja ontem, que nem teve lugar da palavra. O que teve nesse culto da sua igreja que não teve lugar para a palavra? Sabia que a palavra é Jesus? Então não teve lugar para Jesus? Como é que esse culto foi uma bênção? Me desculpe, meu querido, mas esse culto foi uma maldição, se não teve lugar para a palavra. É a palavra que é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não outras coisas que as pessoas colocam no culto para substituir a palavra. É fogo estranho. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, apresentaram fogo estranho no culto a Deus, uma coisa que Deus não pediu para eles fazerem, e morreram queimados. Está cheio de fogo estranho nas igrejas hoje, de coisas que entraram em substituição à palavra de Deus. E muitas vezes pastores hipócritas, eu já vi isso muito acontecer, por isso eu digo pastores hipócritas, chegam no fim de um culto como esse e dizem: aleluia, porque hoje não teve palavra, não teve tempo para palavra, mas Deus falou através disso, Deus falou através daquilo, Deus falou através da tal pessoa, Deus falou através daquele testemunho, Deus falou através da dança. Amados, Deus não fala através. Falar através é falar atravessado. Deus não fala através de nada. Deus fala diretamente. Falar através é falar indiretamente. Deus fala diretamente com os seus filhos na palavra, não fora dela, não com nenhuma outra coisa. As igrejas, muitas igrejas estão caindo na tentação de Satanás, que está roubando delas a palavra, tirando Jesus das igrejas e transformando as igrejas na igreja de Laodiceia, a última igreja de Apocalipse capítulo 3. Uma igreja que, apesar de ser igreja cristã, é uma igreja sem Cristo, porque Cristo não está mais dentro dessa igreja, Ele está fora. E é por isso que lá diz que Ele bate à porta. Eis que estou à porta e bato. Quem está batendo a porta, de que lado está? De fora. Ninguém está dentro da casa batendo na porta para querer entrar. Jesus está de fora. A igreja de Laodiceia é a igreja apóstata, a igreja que perdeu Jesus, a igreja que perdeu a palavra. Mas eles se sentem muito bem
Eles dizem: somos ricos e abastados e não temos necessidade de nada. E aí Jesus diz para eles assim: tu não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. E isso tem acontecido nas igrejas evangélicas. Quer ver um sinal? Vou te dar um sinal. Quanto maior for a igreja, menos Cristo ela tem. É exatamente o contrário que todo mundo pensa. Olha, aquela igreja é uma igreja de Deus, olha quanta gente. Não, é exatamente o contrário. Quanto mais numerosa é a igreja, menos de Deus ela tem, menos Cristo ela tem, porque não são muitos que acertam com a porta estreita e andam pelo caminho apertado, são poucos. Muitos, grande número, são os que entram pela porta larga e andam pelo caminho espaçoso, cujo fim é a perdição eterna e não a vida eterna. Sabe por que igrejas crescem numericamente? Não é porque pregam a palavra, não é porque pregam o evangelho, é porque pregam o que as pessoas querem ouvir. Bajulação e falam para essas pessoas conforme as suas cobiças. Aí essas igrejas crescem numericamente. Mas igrejas onde o evangelho puro, que confronta, que chama para o arrependimento, que chama para a conversão, que chama para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, esse evangelho é difamado, essa palavra é difamada, esse evangelho não faz sucesso, esse evangelho não dá número grande de pessoas, porque é o evangelho de Cristo e portanto é o evangelho da porta estreita e do caminho apertado, e Jesus disse: são poucos que conseguem entrar por essa porta. Por isso, amados, olha, Deus já me curou, e eu oro para que Deus cure você da ilusão numérica, da ilusão de quantidade. Deus nunca, e entenda aqui a palavra nunca, Deus nunca está com a maioria. Nunca, nunca esteve e nunca está com a maioria. Deus está com uma minoria o tempo todo. Na primeira civilização ele não estava com a maioria, ele matou a maioria no dilúvio e salvou a minoria, uma família na arca, a família de Noé. Sodoma e Gomorra eram duas cidades, Deus não estava com a maioria deles, mandou fogo para destruir a todos. Deus estava com a minoria, só Ló e a sua família, mulher e 2 filhas. Mas a mulher quis olhar para trás, não é digno do reino, e foi destruída com a maioria. Mateus 22:14, Jesus disse: muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Deus não está com os muitos, Ele está com os poucos. Poucos que Jesus chamou no Evangelho de pequenino rebanho. Não temais, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Eu não fico nem um pouco alarmado com super megas igrejas que se levantam por aí. Elas estão se levantando fora da palavra. Fora da palavra. Com programações, luzes, cores, sons, conforto, vaidade, soberba, orgulho, programações, shows, danças, tudo que agrada o audiovisual das pessoas, mas que não converte, não santifica.
é palha para o inferno, para o lago de fogo e de enxofre e nada mais. Ore como o salmista orou no livro dos Salmos, no Salmo: Senhor, não permita que os meus olhos vejam a vaidade. Porque muito crente olha, olha que igreja maravilhosa, quanta gente, e julga pensando na vantagem de quantidade, de grande número, que aquilo é de Deus. Não, a maioria da humanidade não vai para o céu, a maioria da humanidade vai para o inferno, e depois para o lago de fogo e de enxofre. Uma minoria vai para o céu, porque Deus não está com a maioria, Ele está com a minoria. A maioria não quer saber da palavra, a maioria não se agrada da palavra, a maioria quer coisas que lhes agradem, a palavra não lhes agrada. E aqueles pregadores, aqueles pastores que agradam os homens, eles não são servos de Deus, não são servos de Cristo. Como Paulo disse em Gálatas 1:10: se eu agradar aos homens, eu não sou servo de Cristo. Continuando então, a palavra tem sido tirada das igrejas. No nosso ministério aqui, pequeno, humilde, tranquilo, eu estou na bênção de Deus, tranquilamente, não tenho nenhuma preocupação de número, não quero fazer mega igreja, jamais. Para fazer isso tem que agradar muitos homens, eu não vou agradar homem nenhum. Eu prego e ensino só e exclusivamente só a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem, problema deles. É assim que não somente nós, mas toda a igreja na terra deveria estar fazendo. Não, mas a maioria está agradando a homens em prol da subsistência da própria instituição. É nisso que pensam. Na autopreservação da instituição religiosa e não na verdadeira pregação do Evangelho de Cristo. Por isso eu amo a palavra de Deus desde o primeiro dia da minha conversão, que foi num domingo, dia 5 de abril de 1981. E desde lá nunca deixei de meditar todos os dias na palavra de Deus. E esse Salmo 119 aqui é um dos salmos na Bíblia em que eu medito há muitos anos e lido com ele todos os meses de cada ano. Eu faço uma meditação forte no Salmo 119 nas minhas orações pessoais. Eu leio esse Salmo 176 versículos na língua hebraica em que ele foi escrita. Eu leio esses 176 versículos na língua grega para a qual ele foi traduzida. E eu medito no significado das traduções para o português de cada versículo desse salmo, porque ele louva a palavra de Deus. E essa palavra é Jesus. Aleluia. Muito bem. Nós vamos então no próximo slide ver que o versículo 1 do Salmo 119, versículo que nós vamos meditar hoje, ele registra, repita comigo, o caráter legal da palavra. O caráter legal da palavra. Legal não é que, oh, que legal. Legal é de lei, tá? O caráter de lei. A palavra de Deus tem caráter de lei e não pode ser desobedecida. Quem pensa que é livre para desobedecer a lei está pesando sobre ele para a sua condenação. A salvação é para quem obedece, se sujeita
a Deus, se sujeita à lei. Nós já lemos aqui o versículo de número 1, né? Vamos lê-lo novamente agora aqui. E note que no slide eu sublinhei a última frase, lei do Senhor. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Repitamos? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Nós usamos aqui na nossa congregação a Bíblia que se chama ARA, A-R-A, A-R-A, ARA. A-R-A é Almeida Revista e Atualizada. Almeida Revista e Atualizada é a melhor, eu posso até mudar essa expressão, é a menos pior tradução de Bíblia para o português. Todas as traduções da Bíblia existentes, elas cometem erros, existem erros de tradução. Aqui existe menos erros de tradução, é essa que nós usamos aqui, Almeida Revista e Atualizada. A que mais é usada no meio evangélico pelas igrejas é Almeida Revista e Corrigida, A-E-A-R-C, Almeida Revista e Corrigida, é a que é mais usada nas igrejas. Eu já estudei ela inteira e eu digo o seguinte: eu não sei aonde ela é revista e nem sei aonde ela é corrigida. Ela não tem nenhuma revisão e nenhuma correção. A Bíblia mais usada pelos crentes nas igrejas é uma Bíblia cheia de erros de tradução. Mas a Almeida Revista e Atualizada também tem erros de tradução, porém menos erros do que todas as outras traduções que existem. Por isso que nós adotamos aqui a Almeida Revista e Atualizada. Mesmo assim, ela tem alguns erros. E por isso que eu vou trabalhar com vocês o Salmo 119 com muita tranquilidade, muita calma, tá? Eu não pretendo terminar, não. Eu espero que Jesus volte antes de acabar, tá? Eu espero que Jesus volte antes do versículo 2. Hoje estamos dando 1. Eu espero que Jesus volte antes do versículo 2, antes de domingo que vem. Muito bem, então com toda calma vamos meditar no versículo 1. E em cada versículo eu vou trazer para vocês o texto original, como ele foi escrito, para ver como a tradução em português seria diferente. Vamos ver então. O texto original dessa palavra, entenderam ali? Está escrito em hebraico. Ali é escrita em hebraico. Ali é como esse texto foi escrito em hebraico e se lê de trás para frente, tá? Ali está o versículo 1, ele está escrito Asherei temimei darech haholechim betorat Adonai. Eu coloquei em letras portuguesas para vocês me acompanharem. Então vamos ver o próximo slide, olha lá. O que estava escrito em hebraico, em letras hebraicas, eu coloquei em letras portuguesas. Asherei temimei darech haholechim betorat Adonai. Ok? Quer falar em línguas? Então fala assim: Asherei temimei darech haholechim betorat. A última é fácil, Adonai. Ok? Asherei temimei darech haholechim betorat Adonai. Esse é o versículo 1. E ele tem, em português, aqui nas nossas Bíblias, alguma coisa que não está muito boa nessa tradução que nós temos na Bíblia. Portanto, eu coloquei a tradução correta e literal, que é essa daí, ó. O versículo não começa com bem-aventurados. Bem-aventurados é uma palavra que não existe em hebraico. É uma palavra que veio do latim e não do hebraico. Em hebraico não usou a palavra bem-aventurados, usou a palavra benditos. Então, literalmente, esse versículo fica assim, ó: benditos os irrepreensíveis do caminho, não no caminho, do caminho,
E quem são eles? São os que andam na lei do Senhor. Note que aqui eu sublinhei duas palavras: caminho e lei do Senhor. Já já eu explico por quê. Então repitam de novo: benditos os irrepreensíveis do caminho, os que andam na lei do Senhor. É assim que esse versículo deveria estar em todas as Bíblias em português, mas não está em nenhuma. É assim que ele deveria estar, não está assim nem na nossa. Só uma curiosidade antes de continuar: nós lemos aqui no início os versículos de 1 a 8, não foi? Este salmo ficou grande, com 176 versículos, porque em hebraico, a gente não vê isso em português e nenhuma outra língua, só na língua original em hebraico. De 8 em 8 versículos, a primeira palavra de cada versículo começa com a primeira letra do alfabeto hebraico. Dos versículos de 9 a 16, a segunda letra do alfabeto hebraico. E assim por diante. E como o alfabeto hebraico tem 22 letras, são 22 letras, então faça as contas aí: 22 vezes 8, de 8 em 8 versículos, nós teremos 176 versículos. É por isso que esse salmo tem 176 versículos. Ele é chamado de salmo alfabético. E sabe por que como esse salmo era usado antigamente em Israel? Esse salmo era usado para ensinar o alfabeto para as crianças. Esse salmo aqui era usado para ensinar o alfabeto para as crianças. Para elas memorizarem o alfabeto, elas estudavam com seus pais e com seus mestres na sinagoga judaica, estudavam o Salmo 119. Os primeiros 8 versículos começam com a primeira letra, que é Aleph. Depois os outros 8 com a segunda letra, que é Bet. Depois os outros 8 com a terceira letra, que é Gimel, até a 22ª letra. Os últimos 8 versículos com a última letra do alfabeto hebraico, que é Tav, que é a nossa letra T. Então, as crianças, tá? Se você aí, adultão, grandão, aí está achando difícil o Salmo 119, em Israel ele era usado para ensinar as crianças a memorizar o alfabeto. Portanto, deixe de ser mole e ame a palavra de Deus. E um salmo tremendo como esse que nós vamos meditar agora. Bom, no versículo que nós temos na Bíblia, tem 2 problemas. A primeira palavra, que é bem-aventurados. E em hebraico não está escrito bem-aventurados, mas, repita, benditos. Poderia ser também, repita, abençoados. A palavra que nós lemos em hebraico, asherei, é uma interjeição, que traduzida para o português, uma interjeição hebraica, que traduzida para o português é benditos. Aliás, é uma interjeição que não muda em hebraico, ela é asherei. E ela pode ser, dependendo do contexto, bendito, bendita, benditos, benditas. Ou pode ser abençoado no singular, abençoada no singular feminino, abençoados ou abençoadas. É uma interjeição em hebraico que essas seriam as traduções para o português. Mas nunca bem-aventurados, não é bem-aventurados. Bem-aventurados não vem do hebraico, vem do latim e tem um sentido antropocêntrico, antropológico e não divino. Asherei no hebraico é uma palavra de Deus. Bem-aventurados é uma palavra humana, é uma palavra de homens. Asherei, benditos, abençoados, é uma palavra de Deus. E tem significado diferente, não é a mesma coisa de bem-aventurados. Então aqui é benditos, benditos ou abençoados. E quando a Bíblia se refere a pessoas benditas ou abençoadas, ela divide a humanidade em 2 grupos. Um grupo imensamente grande,
que são as pessoas que não serão salvas, e um grupo infimamente pequeno, que são as pessoas que serão salvas, os poucos escolhidos. Todos são benditos e abençoados. Só que as pessoas que não são salvas, elas são abençoadas nas bênçãos gerais. O que são bênçãos gerais? São dois tipos de bênçãos: bênçãos gerais naturais e bênçãos gerais sobrenaturais. Bênçãos gerais naturais, Jesus disse: o Pai Celestial, olha lá fora, faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, faz chover sobre justos e injustos. Tá? Paulo pregou em Atenas, ficou registrado em Atos 17. Deus é aquele que a todos, sem discriminação, condenados e salvos, a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. O que é isso? Vida, movimento, existência, tudo isso é bênção natural, bênçãos gerais naturais. Deus também derrama bênçãos gerais sobrenaturais sobre toda a humanidade, indiscriminadamente, sem levar em conta condenação ou salvação. O que são bênçãos sobrenaturais? São milagres de Deus. Deus faz milagres para todo mundo, não só para os seus filhos, para todo mundo. Deus cura muita gente. Os principais milagres são milagres de cura física. Deus cura qualquer enfermidade física, por mais complicada, por mais difícil, por mais incurável diante da medicina seja essa enfermidade. Deus pode curar qualquer enfermidade de qualquer pessoa, seja crente ou descrente. Ele curou 10 leprosos, um foi convertido, os outros não foram convertidos, mas foram abençoados com a cura da lepra. Então, esse maior grupo de seres humanos na humanidade, que faz a maioria, que estão indo tudo para o inferno e vão para o lago de fogo de enxofre e não vão para o céu, aqui na terra eles são abençoados com as bênçãos gerais, naturais e as bênçãos gerais, sobrenaturais. Mas o pequeno grupo, que Jesus chamou de poucos escolhidos, que a Bíblia chama de os eleitos de Deus, esses são os verdadeiros benditos no sentido aqui desse salmo, em vários sentidos na Bíblia. Esse benditos aqui só se refere àqueles que estão indo para o céu. Esses são benditos. Os outros todos, quem não está no caminho para o céu não é bendito. Quem não está no caminho para o céu é maldito. Quem está no caminho para o céu é abençoado. Quem não está no caminho para o céu é amaldiçoado. Uma vez uma senhora falou para mim: meu filho é uma bênção. Eu falei: seu filho é convertido? Não, não é não. Então me desculpe, mas ele é uma maldição. Seu filho é uma maldição, minha senhora. Mas pastor, é isso mesmo. A Bíblia manda a real para as pessoas, não deixa as pessoas iludidas não. Quem está no caminho é bendito. Quem está fora do caminho é maldito. Quem está no caminho é abençoado. Quem está fora do caminho é amaldiçoado. Eles podem receber bênçãos gerais, mas não tem a bênção particular, a bênção exclusiva e a maior bênção com a qual Deus pode abençoar um ser humano é a salvação. Não há bênção maior que a salvação. Não há milagre maior que a salvação.
Não há provisão de Deus maior que a salvação. Não há cura física maior que a salvação. A maior bênção que um ser humano pode receber de Deus é a salvação. Se um ser humano nunca receber nenhum milagre sobrenatural de Deus na sua vida, porque natural ele recebe. Se um ser humano não receber nenhum milagre sobrenatural de Deus na sua vida, se um ser humano ficar doente das piores doenças, como Jó ficou, e não receber cura, Jó recebeu cura, mas não receber o milagre da cura e morrer doente, mas tiver recebido salvação, é uma pessoa bendita, é uma pessoa abençoada. Diante de Deus, a bênção das bênçãos é a salvação, só a salvação. Todas as almas que já estão no inferno hoje sabem e têm consciência de que enquanto estavam na terra foram abençoadas com várias bênçãos, mas estão no inferno porque não foram abençoadas com esta bênção especial e particular de Deus, que é a salvação. Os benditos e abençoados neste versículo não são todas as pessoas, todos os seres humanos, são exclusivamente aqueles que pertencem ao caminho, à verdade e à vida, aqueles que são propriedade de Jesus Cristo e em Cristo Jesus, propriedade de Deus. Por isso eles são chamados neste versículo de benditos os irrepreensíveis do caminho, não como está na nossa Bíblia, em português está errado aqui, tá? Corrija na sua Bíblia em português assim, ó, irrepreensíveis no seu caminho, não é no seu caminho, esse no seu aí, no seu, não está no texto em hebraico. No lugar de no seu é do. Benditos os irrepreensíveis do caminho, aqueles que são do caminho, aqueles que pertencem ao caminho. O caminho é Jesus, eu sou o caminho. Aqueles que pertencem a Jesus, esse caminho é o caminho apertado, não é o caminho largo, não é a estrada larga, não é o caminho espaçoso, é o caminho apertado, é Jesus. Os que pertencem a esse caminho são do caminho, e diante de Deus, mesmo que eles estejam em processo de santificação, diante de Deus, eles já são considerados por Deus irrepreensíveis. E por isso, a inspiração do Espírito Santo levou esse salmista a começar o Salmo 119, no versículo 1, dizendo: benditos são esses homens aí, essas pessoas aí, benditos os irrepreensíveis do caminho. Aqueles que pertencem ao caminho, eles são benditos, porque aqueles que não são do caminho, não são benditos, são malditos, e Deus vai repreendê-los com eterna condenação. Mas os do caminho, aleluia, os do caminho, amados, como que eu encontro pessoas por aí, para quem eu vou pregar o Evangelho, né? Eu vou falar de Jesus. É engraçado, parece que as pessoas têm um paradigma, né? Ideia fixa na cabeça, né? Ideia fixa na cabeça, né? Eu começo a pregar, ou se você fizer isso, você vai ter essa experiência também. Você começa a falar de Jesus para uma pessoa, a primeira pergunta que ela fazer para você é: de que igreja você é?
Quando alguém fala isso, fala assim: eu não sou de igreja nenhuma, eu sou de Jesus. Mas você não pertence a nenhuma igreja? Não, eu não pertenço a nenhuma igreja. Eu pertenço a Jesus Cristo. Nenhuma igreja me comprou, nenhuma igreja me salvou. Jesus me comprou, Jesus me salvou. Eu pertenço a Jesus. Igreja de Jesus representa quem pertence a Jesus. Eu não pertenço a nenhuma igreja, eu sou a igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não sou de uma igreja, eu sou a igreja que é de Jesus. Eu não pertenço a nenhuma igreja, eu sou a igreja que pertence a Jesus, que é propriedade exclusiva de Jesus. Entenderam isso? As pessoas não entendem. De que igreja você é? Não sou de nenhuma. Como você não é de nenhuma igreja? Não, eu sou de Jesus. Nós não somos membros de uma igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos a igreja, membros do corpo de Cristo. Na Bíblia Sagrada, os seguidores de Jesus, os crentes em Jesus, os discípulos de Jesus, não foram chamados de assembleianos, não foram chamados de presbiterianos, não foram chamados de batistas. Nada disso é bíblico. Eles foram chamados de cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. Foi quando pela primeira vez os seguidores de Cristo, os crentes em Cristo, foram chamados pelo nome de cristãos. Cristão significa propriedade de Cristo. Cristão significa alguém que pertence a Cristo. Como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6: não pertenceis a vós mesmos, não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por alto preço. Vocês são propriedade de Deus. Como Pedro disse em 1 Pedro 2:9: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusiva propriedade de Deus. E Paulo escreveu em 2 Timóteo 2,19: o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, 2 pontos: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Os verdadeiros filhos de Deus, filhas de Deus, feitos tais pela conversão genuína e que estão sendo santificados no caminho, na verdade e na vida que é Jesus. Esses filhos de Deus não pertencem ao mundo, não pertencem ao diabo, não pertencem à carne e não pertencem a nenhuma nação da terra, não pertencem a nenhum povo da terra e não pertencem a nenhuma instituição da terra. Eles pertencem exclusivamente ao Senhor. Não pertencemos a nenhum partido político, não pertencemos a nenhuma ideologia política, não pertencemos nem ao Brasil, a nossa pátria está no céu. Filipenses capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria está no céu, não aqui na terra. Aqui na terra somos embaixadores em pátria estrangeira, em nações estrangeiras, somos embaixadores do céu. 1 Coríntios 5, 20. Desculpe, 2 Coríntios 5, 20. Somos embaixadores do céu, representantes do céu, da glória. Eu não sou daqui, eu sou da glória. Eu não sou da terra, eu sou de Deus. Eu não pertenço a nenhuma instituição na terra, nem igrejas, eu pertenço a Cristo. A igreja de Cristo é o número daqueles que pertencem exclusivamente a Cristo Jesus.
Alguém perguntou para mim: a sua igreja tem placa? Não, as pessoas são a própria placa. Cada um de vocês é a placa viva da igreja. A igreja não tem placa morta. Lembram no primeiro século, as igrejas, como elas se reuniam? A igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila, a igreja que se reúne na casa de Filemão, a igreja que se reúne na casa de Ninfa, a igreja que se reúne na casa de fulano. E essas igrejas não tinham placas, as placas eram as pessoas. Elas ali reuniam, congregavam e invocavam o nome do Senhor. Nós não pertencemos a nenhuma igreja na terra. Nós somos a igreja que pertence a Cristo. Nós somos aqueles que, no texto original, esse salmo diz, pertencem ao caminho. São as pessoas, são os benditos, irrepreensíveis do caminho, que pertencem ao caminho, que pertencem a Jesus, que disse: eu sou o caminho. Mas como tem falta de conhecimento bíblico na cabeça das pessoas, a começar dos próprios crentes, para entender algo como isso, e ficarem querendo preservar nomes denominacionais. Nós não temos denominação, nós temos um nome, o nome de Jesus. Nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Esse é o nosso nome. Dentro da palavra denominação tem a palavra nome. A nossa denominação é Cristo. Jesus Cristo é o nosso nome. Somos cristãos, evangélicos no sentido bíblico e evangélico, não no sentido que está falando hoje aí. Esse sentido que estão falando hoje aí, inclusive evangélicos na política, são falsos evangélicos, homens de Belial, pessoas de Satanás, não são do caminho, porque quem é do caminho não pertence a política nenhuma, a reino nenhum dessa terra, mas ao reino de Deus e a Jesus Cristo. Gente de palavra é gente de palavra de Deus. E o que se faz num caminho? Num caminho se caminha. Num caminho se anda. Num caminho nós andamos. Por isso o Salmo começa dizendo que benditos os irrepreensíveis do caminho. E por que eles são benditos? Porque eles são aqueles que andam na lei do Senhor. Andam. A palavra lei aqui, ela pode ser substituída pela palavra palavra. Os que andam na palavra do Senhor. Os que andam na palavra do Senhor. Tá? O que é andar na palavra? É praticando a palavra. Isso é o andar. O andar é a vida prática. Como vivemos, como nos conduzimos na vida, como nos comportamos na vida. O apóstolo Paulo gosta muito desse verbo andar, como nós estamos estudando no nosso seminário toda sexta-feira, na carta aos Efésios, onde Paulo fala várias vezes o verbo andar, começando do capítulo 4, versículo 1, onde ele diz, né, que nós temos, quem é de Jesus tem que andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Capítulo 5, versículo 2, andai em amor, como também Cristo vos amou. Capítulo 5, versículo 8, andai como filhos da luz. Capítulo 5, versículo 15, andai como sábios e não como nécios. Andar
Os que andam na lei do Senhor são os que andam na palavra do Senhor. Quem são os que andam na palavra do Senhor? Aqueles que Jesus disse assim, depois que ele pregou o sermão da montanha, em Mateus capítulo 7. Os que andam na lei do Senhor, os que andam na palavra do Senhor, são aqueles que recebem a palavra de Deus na sua vida e praticam. Aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, trazem para a sua vida prática, trazem para a sua conduta, para o seu comportamento, para o seu jeito de viver, transformam a Bíblia no seu estilo de vida. Eu vivo de acordo com a Bíblia, eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Jesus disse que essas pessoas são sensatas. Esse é o homem sensato, esse é o homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Podem vir as chuvas, os ventos, as enchentes, as tempestades e darão com ímpeto contra essa casa, mas ela não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha. Edificado sobre a rocha é edificado sobre a palavra. E quem faz essa edificação é o próprio Jesus, como ele disse em Mateus 16:18, sobre essa pedra que é a palavra, ele disse: eu mesmo, Jesus, edificarei. Olha só, ele disse no singular, não no plural, a minha igreja, não as minhas igrejas. Ele disse a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse no singular, a minha igreja, porque ele não se referiu aos crentes muito chamados, que lotam as igrejas. Ele se referiu aos crentes poucos escolhidos, que pertencem ao caminho, que são identificados nesse versículo 1, benditos os irrepreensíveis do caminho, que andam na lei do Senhor. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.